Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo e já começamos com música lindíssima. Hoje nós temos um dueto, voz e violão, com a Esther Oliveira e também a Ana Kalina. E elas vão voltar já já com música que certamente vai falar ao seu coração. Você está ao vivo no CBM ao vivo. Esse é o momento certo que você pode aproveitar e pegar, você que está no YouTube, pegue esse link aí, compartilhe com amigos, parentes, lá nos grupos da igreja, convida todo mundo, vamos juntos, porque esse programa está imperdível, gente. Como você sabe, a gente fala sobre educação, a gente tem uma reflexão de palavra de Deus para você, boas entrevistas e também uma música que hoje está de tirar o fôlego. Falando em entrevista, nós vamos conversar neste momento com Flávia Borja. Ela que é mãe de 3 filhos. Flávia Borja é vereadora em Belo Horizonte pelo Democracia Cristã. Ela está no seu 2º mandato. Educadora e fonoaudióloga, atuou por 30 anos na área da educação e também é idealizadora do projeto social Juntos BH. Ela que vem defendendo pautas de uma família conservadora e tem deixado marcas fortíssimas na Câmara de Vereador e também na sociedade de Belo Horizonte, trazendo uma repercussão muito mais que Belo Horizonte, mas para toda Minas Gerais e fora do estado de Minas Gerais. Outro dia eu recebi um recorte de uma das falas de Flávia Borja lá no Paraná. O pessoal estava reproduzindo uma palavra dela muito forte, muito contundente e que faz sentido para o nosso tempo, faz sentido para mim, faz sentido para você. Flávia, que alegria recebê-la conosco aqui. Seja muito bem-vindo nesse programa e eu tenho certeza que esse programa vai ter também muitos recortes aí para Minas Gerais e para o Brasil todo. Amém. Prazer todo meu, que satisfação estar aqui com vocês nesse programa que tem sido tão relevante. Vamos bater papo, né? Bom papo. Vamos falar sobre família, vamos falar sobre família conservadora, vamos falar sobre política, Isso mulher aí. na política, fazendo diferença nesse tempo, trazendo, portanto, um toque feminino e a gente sabe que aonde as mulheres põem as mãos, há excelência no resultado do trabalho e a sociedade ganha com isso. Eu queria que começasse a saber um pouquinho como é que Flávia chegou, depois de 30 anos como educadora, como é que apareceu a política para você? Pois é, essa é uma história muito interessante, pastor Márcio. Eu, na verdade, pulsa no meu coração mesmo a defesa da infância, da adolescência. Eu trabalhei, né, na área de educação, fiz magistério no Colégio Batista. No Colégio Batista. E dei aula lá um tempinho. Depois fui fazer fonoaudiologia e trabalhei 30 anos na educação. Mas o meu esposo sempre teve um chamado político, né? Ele sempre gostou, eu sempre fugi desse chamado. Eu falava, não é isso, não é pra gente não, vamos mexer com isso não. Mas era muito forte na vida dele, eu comecei a orar, né, para o Senhor nos direcionar, nós começamos a buscar o Senhor. E o Senhor foi trabalhando no meu coração para que eu apoiasse o chamado dele. Até então eu achava que era isso, né? O Fernando, ele foi eleito vereador em 2016 e eu fui voluntariamente ajudá-lo lá no seu gabinete, né, dar aquele toque feminino, organizar as coisas e principalmente eu estava lá para ser uma cobertura de oração pela vida dele, naquele ambiente que é um ambiente tão desafiador. E eu fui para lá, né, voluntariamente, continuei na área de educação, mas aquele ambiente começou a mexer muito comigo. Eu comecei a perceber aquele universo e até então eu não tinha contato e comecei a me interessar. Mas o que mais me chamou a atenção é que existia na época do Fernando pouquíssimas vereadoras, 4 ou 5 vereadoras. E a maioria delas eram vereadoras muito aguerridas, muito combativas, né? Mas elas estavam ali para defender tudo o que eu acredito, que é contrário à palavra de Deus. Elas estavam ali defendendo com unhas e dentes
aqueles, né, as pautas delas que vão contra aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita e de acordo, né, com a palavra de Deus, contra a palavra de Deus. Isso começou a me incomodar muito, porque elas falavam em nome de todas as mulheres de Belo Horizonte, como se elas representassem o universo feminino. Aquilo te incomodou. Demais, aquilo começou a me deixar, né, muito assim, brava, porque, gente, como assim elas estão falando em meu nome? Eu não penso isso, né? E a maioria das mulheres também não, nós temos mulheres conservadoras na cidade. E eu comecei a me perguntar onde estão as representantes femininas, né, aqui na Câmara, as representantes conservadoras. E aí Deus começou a mexer comigo, né, me tocar realmente nessa possibilidade. O Fernando começou a ver que eu estava muito interessada, que meu olho brilhava, eu comecei a dar pitaco, né, no mandato dele. E aí a gente foi orando por isso e acabou que na sua reeleição, né, o Fernando ele foi para ser pré-candidato a prefeito, acabou que isso não se concretizou, o normal seria que ele voltasse para a reeleição. Ele iria ser reeleito, assim, com tranquilidade, ele tinha feito um excelente trabalho. É verdade. Mas é ele que me desafiou, ele me convidou. E, né, e eu falo que o que é um homem impulsionando uma mulher, né, e sabendo fazer uma leitura daquilo que, né, são os nossos talentos, os nossos dons. E o Fernando acreditou mesmo em mim. E tentamos, né? Fomos tentar, foi um pouco assim de loucura, porque eu não era conhecida, eu não tinha, né, uma rede social forte, eu não era uma pessoa muito à frente de alguma coisa, mas a gente teve muita paz, muita paz. E, né, aprove ao Senhor que eu fosse eleita e agora reeleita, eu estou no segundo mandato, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei que a gente tem feito um trabalho que tem feito diferença em Belo Horizonte, né? E está sendo muito bom. Muito bom, reeleita e muito bem votada. Muito bem. Aliás, gente, quando a Flávia fala do Fernando, é o Fernando Borja, que foi, como ela disse, vereador em Belo Horizonte, foi também deputado federal, assumiu o mandato, ele era suplente e por um período esteve em Brasília, nos representando lá em Brasília, um homem sério, muito competente, um homem de Deus, e que a gente tem muita admiração pelo Fernando, como temos também por você, Flávia. E hoje a gente tem um mandato juntos, né? Ele é a cabeça, né, do meu mandato, ou cabeça dentro de casa e também no nosso gabinete. Eu não faço nada, né, sem que a gente esteja junto, pensando, ele que me orienta nas minhas pautas. Eu falo que eu tenho o melhor assessor, né, de todos, que a gente caminha muito junto lá no mandato, né? Muito bem. A gente quer falar, Flávia, sobre tanta coisa. Esse programa aqui eu já vi que ele vai ser pequenininho. Vai ser. A gente vai ter que ter outros programas para poder entender um pouquinho sobre a Flávia, entender esse chamado. Você usou a palavra chamado. Sim. E, de fato, a gente percebe que a igreja precisa se aproximar daquilo que a sociedade constrói, porque nós fazemos parte dessa sociedade. E eu fico admirado de ver e muito feliz de ver a sua visão ampliada como uma mulher conservadora, de família, abraçando uma pauta tão desafiadora, espinhosa, mas com resultados que têm influenciado essa sociedade e saído já dos muros de Belo Horizonte, chegado em outros lugares também. Eu quero que a gente fale um pouquinho agora sobre projetos. Eu sei que você já aprovou alguns projetos. Queria que nesse primeiro bloco agora você falasse de um deles. Qual foi o projeto que você desenhou e foi aprovado e hoje é lei em Belo Horizonte? Eu tenho mais de 20 projetos de lei, né, aprovados, que já viraram lei, mas o que eu falo é que eu transferi a minha pauta de 30 anos de educação, eu só estou num lugar diferente, né, com outras possibilidades, mas eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz durante esses 30 anos, que é proteger a próxima geração. E nós estamos vivendo um tempo tão desafiador, né, pastor, que a gente tem que falar aquilo que é o óbvio, né, aquilo que é o senso comum, há um tempo atrás era, mas que hoje já não é mais. Então, eu tenho que fazer muitos projetos que hoje em dia, né, um tempo atrás seria assim, absurdo ter que falar disso. Né? Eu vou dar um exemplo, eu fiz um projeto, eu fui procurada por alguns pastores que estavam tendo dificuldade dentro das suas igrejas, com pessoas que queriam usar o banheiro feminino, mas não eram mulheres. Meu Deus. E aí aquilo estava dando um problema dentro da igreja, um mal-estar.
eles não sabiam como resolver, se podiam, né, delimitar aquele espaço. E da mesma forma as escolas confessionais também já começaram a sofrer essa pressão de alunos que se diziam, né, de um gênero diferente, querendo entrar no banheiro oposto. E aí nós tivemos que fazer esse projeto de lei, que hoje é a lei em Belo Horizonte, que é o banheiro das igrejas e das escolas confessionais serem usados segundo o sexo biológico. Pensa bem, é um projeto que há uns tempos atrás seria impensável, né? Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde talvez a gente tenha que colocar o desejo da maioria, né, enfrentando uma militância de uma minoria. E a gente tem que falar, não, aqui não, nós não aceitamos, né? Então esse é um dos exemplos, né, que eu tive no meu mandato aprovado, mas eu acho que o projeto que me deu maior satisfação e orgulho é aprovar em Belo Horizonte a Bíblia, a leitura da Bíblia como instrumento de consulta, né, material paradidático dentro das escolas. Não, então peraí, porque esse projeto aí a gente vai fazer, todos são naturalmente projetos que a gente percebe a relevância deles, sim, ainda que, como você disse, a gente precise reafirmar o que é óbvio para nós, mas não para todos hoje. Então vamos fazer o seguinte, Flávio, nós vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber, eu tenho certeza que você também que está em casa quer saber sobre esse projeto da Bíblia nas escolas, e tem muita gente interessada nesse tema, e a gente vai ouvir sobre isso com a Flávia Borges, vereadora em segundo mandato em Belo Horizonte, ela que está conosco hoje. Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero sua voz estrondar, tu vens com silêncio. Espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas espero. Meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. E eu espero em ti. Sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber
sempre caminhar. Um presente para nós essa noite, essa música lindíssima, inspiração que fala profundamente ao nosso coração. Gente, nós estamos aqui num bate-papo gostoso com a vereadora Flávia Borja, ela que é vereadora em Belo Horizonte, no seu segundo mandato e também pré-candidata a deputada estadual. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu fiz uma pergunta aqui, Flávio, você estava começando a responder sobre o projeto Bíblia na Escola. Conta pra gente, foi fácil aprovar isso lá na Câmara, não foi? Foi relativamente fácil, mas porque a gente tem uma bancada cristã forte, mas foi muito polêmico, né? Foi muito enfrentamento, muita resistência, mas nós pudemos comprovar que é um projeto que iria enriquecer o conteúdo programático, né, das escolas. Era algo opcional, tranquilo, né? Não era uma imposição. E, na verdade, a Bíblia entraria como um material de consulta, que a gente chama de material paradidático, né? E a gente sabe da riqueza, né, da nossa Bíblia Sagrada, como fonte histórica, geográfica, literária. Então, o objetivo era esse, levar informação, conhecimento e acrescentar, enriquecer o conteúdo aí das aulas e das escolas. Esse projeto ele foi aprovado em primeiro e segundo turno e foi sancionado pelo prefeito, mas, na verdade, a gente tem uma notícia um pouco triste. Esse projeto fez o maior sucesso no Brasil todo, começou a ser replicado. Eu recebi inúmeros vereadores, né, pegando o projeto de lei, já estão em andamento nas outras cidades, mas aqui em Belo Horizonte, um partido político que é a minoria da minoria dentro da Câmara, que perdeu na votação, né, a votação foi quase unânime, eles judicializaram. E quando eles não conseguem ganhar, e na maioria das vezes eles não conseguem, eles entraram na justiça e suspenderam a lei que já estava valendo para as escolas. É claro que nós estamos recorrendo dessa decisão, né, numa instância superior, esperamos, né, recorrer, estamos em oração por isso, né, a gente movendo também o mundo espiritual a esse favor, mas por enquanto, né, a gente está ainda um pouquinho apreensiva em relação a isso, e é um projeto assim que não tinha por que ser suspenso, já que, né, a alegação é de o Estado é laico, mas era algo opcional e nós temos outros tipos de religião sendo ministradas nas escolas a contragosto até das famílias, né, que são uma questão curricular. Então, por que não também ter? O Estado laico não significa nada disso, né? Tem muita confusão em relação ao que significa ser um Estado laico. É laico, mas não é ateu, né? E não, né? É um Estado que não se intromete, é um Estado que é isento, mas não é ateu. Nós fazemos parte de uma população que é, na sua maioria, cristã, e tem muita confusão em relação a isso, mas era um projeto redondinho, vamos dizer assim, e que, se Deus quiser, vai voltar. Né? É um grande orgulho que eu tenho do meu mandato. Que coisa linda, Flávia. Agora, eu fiquei surpreso aqui positivamente, sabia que você tinha muitos projetos aprovados, mas você falou no número de 20 projetos, mas existem outros que você está trabalhando e desenvolvendo, e tem alguma coisa na área de gravidez precoce, não é isso? Sim. Você está pensando um projeto, uma ação, pensando justamente nessas meninas que muitas vezes pensam em abortar, desistir da vida que está vindo. Como é que você enxerga esse desafio que muitas meninas se sentem desamparadas, sem apoio da sociedade, da família, e acaba cometendo um ato que amanhã se arrepende e deixa marcas muito fortes para a vida inteira. Que projeto é esse ou que ideal é esse que você está pensando? Na verdade, eu já trabalhei, antes de ser vereadora, eu já trabalhei com um projeto dentro da igreja que faz esse apoio a mulheres com gravidez indesejada, né? Que pode acontecer, como você disse, na adolescência, é muito comum e vem acontecendo cada vez mais à medida que essas meninas estão sendo cada vez mais estimuladas precocemente, né? Estão deixando de viver a infância, vivendo a adolescência muito precocemente, então tem uma consequência que é a gravidez. Mas ela pode acontecer em qualquer fase, né, da vida da mulher.
E quando essa gravidez ela vem fora do plano, fora, né, talvez numa situação em que a mulher não tem um parceiro, ou que, né, ela está numa situação de vulnerabilidade, né, uma situação precária mesmo, ela vem sendo bombardeada, e a sociedade faz isso para que ela interrompa essa gravidez, né, através do aborto, né, que é aquilo que é amplamente divulgado hoje em dia, defendido, né, como um direito das mulheres. E a gente sabe que as consequências na vida de uma mulher são para sempre, né, de ato, além da questão, né, de estar ali assassinando uma vida, que é contra aquilo que a gente acredita, segundo a palavra de Deus. Para a mulher, isso traz prejuízos para o resto da vida. Existem já comprovações que para a saúde mental, psicológica, emocional da mulher, ela nunca mais é a mesma. Existem dados científicos que comprovam que é uma mulher que está sempre mais propensa a cair no vício de álcool, de drogas, uma mulher que 9 vezes mais propensa, né, a cometer suicídio. Então, isso nada disso é falado, divulgado, né? Isso é uma bandeira aí, né, talvez de alguns partidos, como se fosse uma solução imediata para a vida da mulher, e eles não pensam na mulher a longo prazo. Tem um dado que fala que a mulher ela tem uma chance de 62% a mais de ter câncer de mama quando ela comete múltiplos abortos, né? Então, o projeto nosso é chegar antes que a mulher, né, cometa esse ato. E como que a gente faz isso? A gente tem que amparar essa mulher, tem que dar condições para ela de ser assistida, abraçada, acolhida, de ter os seus exames de pré-natal, né, de ter acompanhamento psicológico, de ter ali um suporte para que ela realmente desista, né, de cometer esse ato, mas que também ela possa ter o seu filho com tranquilidade, com segurança. Então, esse projeto, que é um projeto da igreja, é um projeto que eu levei para a política pública, né? Como política pública do município, a gente vem desenvolvendo e trabalhando para que isso seja implementado no município. Esse projeto que a gente tem na igreja, ele já salvou durante 15 anos 5 mil bebês. Meu Deus. 5 mil mães que iriam cometer, né, o aborto, elas desistiram, e não só desistiram, mas como elas passaram a amar esses filhos. A gravidez, ela foi gerada na vida daquela mulher, aquela vontade, aquele desejo de ser mãe, e hoje a gente tem testemunhos assim maravilhosos de mães que depois de um tempão dão, né, o testemunho: olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né, desistir de interromper essa gravidez, e aquela mãe ela é assistida durante muito tempo. Então, é um projeto que eu levei para a Câmara Municipal. Hoje eu ajudo 2 projetos na cidade, um que é esse Anjo, que eu falei, o apoio a mulheres com gravidez indesejada, e tem também o projeto Bitia, que já é um projeto mais novinho, mas que também está acolhendo essas mãezinhas. Voltado para as meninas que estão, porventura, grávidas e que pensam em tirar... Meninas e mulheres em situação vulnerável, né? Isso é lindíssimo. Flávia, eu vou pedir, inclusive, o pessoal da produção colocar embaixo na tela para que você tenha acesso a esses projetos, e eles são muito importantes, porque você pode também indicar, né, para alguém que esteja passando esse momento de dificuldade. Flávia, eu avisei que o programa seria curtíssimo, que a gente precisaria de mais, porque eu ensaiei fazer aqui uma pergunta sobre a pré-candidatura de Flávia Borja como deputada estadual. E tem muita gente animada com essa ideia, que eu sei, eu ando o estado de Minas inteiro, e as pessoas estão falando com muita alegria com essa possibilidade, que é ampliar a ação da Flávia, que já é uma atuação amplamente reconhecida na sociedade de Belo Horizonte, mas também fora de Belo Horizonte, e tê-la como uma pessoa com esses princípios tão fortes para o Estado vai ser um presente para o Estado de Minas Gerais. Então, a gente vai combinar o seguinte: nós vamos convidar a Flávia para voltar no novo programa, para a gente conhecer mais da história de Flávia, conhecer também dos planos como pré-candidata agora a deputada estadual. Mas, para a gente encerrar, Flávia, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa menina que está em casa agora nos assistindo, uma mensagem objetiva. O que você diria como mãe, como avó também, para que essa criança que está sendo gerida, né, no ventre dela, não seja essa gestação interrompida? Eu gostaria de dizer que a gravidez, ter filhos, é o melhor presente que o Senhor Deus pode nos dar.
né? Um presente que é uma dádiva mesmo do Senhor para nós mulheres. E que você pode ser acolhida, pode ser assistida, que alguém pode dar mão para você, caminhar junto com você, que você não está sozinha, né? Que você pode sim procurar ajuda e você vai receber ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, para caminhar juntinho com você e tenha esse filho. Existe uma opção que, né, a primeira opção é ter o filho e a segunda opção, essa mãe pode entregar o seu filho à adoção. Isso não é crime. Eu tenho um projeto de lei nesse sentido, de facilitar a entrega voluntária, né, por uma questão que a mãe talvez, né, não tenha condições mesmo, realmente não queira criar esse filho, ela pode entregar para adoção e tem uma fila enorme de adoção, né? Então, não desista desse filho, né? Leve essa gravidez até o final. Muito lindo. Flávia, nossa gratidão elevada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Já fica o convite para o próximo programa, vou pedir o diretor do programa para já fazer o contato, que a gente quer saber tudo sobre a sua pré-candidatura como deputada estadual para o estado de Minas Gerais. Gente, está chegando o quadro O que vai pelas igrejas. Vamos saber tudo o que está acontecendo em Minas Gerais nesse mês. Boa noite, pastor Márcio e todos que estão nos assistindo nessa noite, e vamos para a nossa agenda. Dos dias 28 a 30 de novembro acontece o Retiro Estadual do Homem Batista em Ravenna e o valor está em R$ 240. E para maiores informações, entre em contato pelo Instagram, @batistasmineiros. Atenção, mensageiros do Rei, as inscrições para o acampamento estadual já estão abertas. E esse ano ele acontecerá de 20 a 30 de novembro, no sítio Solar das Neves, e o tema será Sou Diferente. Aproveite porque as vagas são limitadas. Se inscreva no site batistasmineiros.org.br. E para mais informações, fale com a Secretaria da União Feminina, no 319-9828-1645. A Ordem dos Pastores Batistas, Seção ABC, lembra que todas as quartas-feiras, às 8h30, tem reunião semanal para pastores, líderes e seminaristas. E essa reunião acontece no Auditório Geral da Rede Batista, na Rua Ponte Nova, número 728, no Colégio Batista. Fiquem atentos ao novo endereço da Cristolândia BH, Rua Itapecerica, número 592, Lagoinha. E agora, hora do nosso parabéns. Hoje os parabéns especiais vão para a Igreja Batista das Nações Unidas, que está completando 24 anos. Parabéns pelo seu dia e pelo trabalho que essa igreja tem realizado. E antes de ontem, também tivemos a Igreja Batista Nova Vida de Sabará, completando 11 anos. Muitas bênçãos. Mas não vamos esquecer que dia 5, as igrejas batistas do Serra Verde e Primeira Igreja Batista do Jardim Canadá fizeram 36 e 11 anos, respectivamente. É lindo ver o que Deus está fazendo e como Ele está mantendo essas igrejas. E no dia 14 agora, a Igreja Batista do Parque Vera Cruz também celebrou 57 anos. E antes de ontem, a Igreja Batista do bairro São Geraldo teve festa de 61 anos. É muita coisa acontecendo. Enquanto umas estão começando a sua caminhada, expandindo o Evangelho, outras estão se fortalecendo lindamente. É maravilhoso ver isso. E quinta-feira agora, dia 20, a Igreja Batista Vida Nova faz 20 anos. E logo em seguida, na sexta-feira, dia 21, é o dia das Igrejas Batistas da Fonte Eterna, celebrar 45 anos, e da Colônia Santa Isabel, 71 anos na presença de Deus, agindo naquele lugar, naquela comunidade. Isso é muito especial. Nós damos graças a Deus pela vida e trabalho de todos que trabalham, que têm trabalhado servindo o Senhor como instrumento para levar a palavra de Deus a todos os cantos. E o nosso parabéns para todos vocês, todas vocês igrejas que têm realizado a obra de Deus. E se você quer mandar novidades da sua igreja, entre em contato com a gente. O que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. Voltamos agora com o pastor Márcio. Mas o CBM foi mais longe, não é isso, Renato? Conta pra gente. Nós fomos em Muriaé, a pedido do nosso querido pastor Silvio, lá da associação, não é? Ele pediu a gente aqui num conselho, numa reunião de conselho. Fomos lá conhecer, pastor, um trabalho que a igreja lá está desenvolvendo, a Igreja Batista Gaspar, em Muriaé. Um lindo trabalho com crianças, misturando ali karatê, uma bênção. Gente, vamos acompanhar essa matéria, porque eu já estive lá em Gaspar, é uma comunidade carente,
A igreja fica no pé do morro e tem sido feito um trabalho social ali belíssimo. Renato, já quero parabenizar pelo CBM na Estrada. Vamos assistir a matéria junto com a gente. A importância do nosso projeto aqui é acolher esses meninos do nosso bairro, do qual tem a cada dia desenvolvido o seu caráter, a disciplina, o relacionamento com os colegas. Tem sido bênção, tem sido um marco na vida dessas crianças. Eles têm melhorado na escola, têm melhorado no seu relacionamento com a família. E esse projeto não só abrange as crianças, também faz um acolhimento aos seus familiares e amigos. Olha, esse projeto é um projeto maravilhoso, né? A gente diz aqui que é um projeto que marca não só a vida deles, mas como a nossa também, né? Como nós, cada um de nós somos impactados por aquilo que Deus tem feito nesse tempo, em toda a comunidade, em todas as pessoas que têm participado, que têm estado ativamente, né? Cada uma de uma forma muito especial tem podido perceber o cuidado de Deus, o amor de Deus, né, em cada atitude, em cada momento, né, nós podemos ver a alegria das crianças em estarem aqui, participando desse projeto, sendo recebidas com amor, tendo aqui todo tipo de cuidado, de atenção, né, que a gente sabe que, infelizmente, nem sempre nesse mundo as crianças elas recebem esse cuidado. Então, aqui elas têm recebido desse cuidado, desse amor, orientações que são importantes para a vida dela, né, para a atividade escolar, que são importantes para o anseio familiar e a cada dia fazem diferença na forma como elas estão convivendo, como elas estão crescendo enquanto também cidadão, né, nesse planeta. Para eles foram muito bom a participação desse projeto pela questão até mesmo da saúde. Eles tinham um problema com a tireoide desorganizada, hormonal, e com o projeto e com os exercícios ficou tudo regular. A minha filha hoje ela ganha várias medalhas, o desenvolvimento dela, inclusive escolar, foi muito bom, gosta de fazer o projeto, gosta de participar, disputar os campeonatos. Então, para a vida deles, esse projeto teve grande importância. E o Karatê trouxe para mim muias coisas, o desenvolvimento da escola, a minha saúde melhorou muito. Gostei muito de estar, né? Eu estou há 5 anos no Karatê. É muito difícil, mas você consegue se você não desistir. Participei de vários campeonatos e consegui várias medalhas. Nós estamos aqui com uma equipe de mais ou menos de 30 a 40 alunos. Esse projeto já tem mais de 1 ano. Nós temos aqui uma média de 30% dos nossos alunos especiais. Nós temos alunos aqui autistas, com TDAH, com hiperatividade. E o Karatê ajuda muito na coordenação motora grossa e também na coordenação motora fina. A gente faz brincadeiras para que eles possam interagir. A gente faz atividades de luta, de treino, de exercício físico, de alongamento. E tem crianças aqui que melhorou muito em sala de aula devido ao Karatê, a disciplina que a gente prega aqui. Estou muito feliz, né, de conseguir nesse ambiente tão bom de treinamento e aprendizado. Gostei muito, o sensei trata todo mundo bem, meus amigos me ajudam, eu ajudo eles, e é isso. Karatê pra mim me ajudou na minha ansiedade, porque eu sou uma menina muito ansiosa em relação a tudo, me ajudou bastante e vem me ajudando aí em sala de aula. Eu sou muito desconcentrada, o Karatê me ajuda, eu penso que eu tenho que ter disciplina.
Esse uniforme que o Luiz Otávio está usando aqui, o bombeiro usa muito em atividade de enchente. Por quê? Às vezes uma pessoa cai na correnteza, aí o bombeiro põe esse uniforme, um capacete, porque é sempre em local que tem muita madeira, às vezes tem carro, pode bater num poste ou numa grade. Eu quero aqui deixar minha palavra de agradecimento em nome da Terceira Igreja Batista do bairro Gaspar, ao Sargento Marcos, a toda a companhia do Corpo de Bombeiros, segundo pelotão, pelo apoio dado aos meninos, pelas lições e também feliz por ser uma profissão tão nobre e alguns se despertando para estar atuando nessa área. Então, meu agradecimento a toda a corporação. Pastor, é uma satisfação recebê-los aqui no quartel, né? Que sejam mais uma atividade dentre as próximas que venham ocorrer. Já deixo o convite aqui do segundo pelotão também, para não envolver não só as crianças também, mas a comunidade local lá, quiser trazer eles aqui, a gente fazer treinamentos, dicas de prevenção de acidente, treinamento de primeiros socorros também, a fração está com as portas abertas para a comunidade. Gente, eu queria aproveitar e agradecer o nosso querido pastor Silvio, que realiza um trabalho lindíssimo, tanto na BCzoma, que é a nossa associação ali da região, que cobre Muriaé e tantas outras cidades, mas também agradecer pelo trabalho dele na igreja e com esse trabalho social que foi um presente para nós na noite de hoje. Está chegando agora a Educação em Pauta, acompanhe a matéria. Hoje vamos conhecer a história de Heitor Rodrigues, estudante da unidade Floresta do Colégio Batista Mineiro. Heitor se destaca por sua dedicação e maturidade, características que revelam um jovem determinado a transformar sonhos em realidade. Aluno do 2º ano do ensino médio, ele já escolheu o caminho que deseja trilhar, o da advocacia. Consciente dos desafios que virão, Heitor acredita que é por meio do esforço e do conhecimento das leis que poderá contribuir para um país mais justo e seguir conquistando seus objetivos com foco e propósito. Eu acho que essas ideias de noções de direito, entendimento sobre a Constituição e esse tipo de coisa sempre tiveram uma visão muito elitizada. Quando um estudante chega ao ensino médio, ele começa a dar foco no Enem e em diversos outros vestibulares do país. O preparo para o Enem começa muito antes e se intensifica no ensino médio. A matéria Noções de Direito e Atualidades Jurídicas da Rede Batista de Educação é um dos diferenciais para o ensino médio, sendo relevante na contribuição para a formação e construção da cidadania, e ainda possibilita que eles tenham um repertório maior para o Enem. Muitas pessoas em momento nenhum da sua vida vão conseguir ter acesso a esse tipo de conhecimento e tal, ou simplesmente não vão procurar atrás. E essa matéria letiva aqui no Batista permite com que nós, estudantes, ainda adolescentes, tenhamos contato com essa área do país, das nossas leis, da nossa Constituição, e já entenda que o adolescente é uma pessoa que pode ser ativa em questões de direito. Eu já decidi seguir carreira do direito antes das aulas, porque a possibilidade de lidar com conhecimentos da lei para administrar situações do nosso país e também a área muito do debate, da oratória, me atraem muito. Mas as aulas você acha que te influenciaram mais? E me influenciaram mais ainda, porque uma coisa é você pensar, cogitar, ter essa carreira, ou até mesmo já ter decidido. Outra coisa já é experienciar e receber conhecimentos relacionados a ela. O direito é uma ciência que conversa com todas as áreas do saber e é fundamental para a construção da cidadania. Por isso é tão importante que os alunos tenham acesso às noções dele já nas idades escolares, para se tornarem cidadãos conscientes dos seus direitos, mas também das suas obrigações. O direito é uma disciplina de suma importância. Aqui no Colégio Batista, nós temos a eletiva
que foi implantada em 2023, onde a gente aborda com os estudantes noções mesmo sobre a ciência do direito, porque a gente não consegue trazer para dentro do ensino básico a mesma profundidade de uma faculdade. Então, para a faixa etária deles, que são adolescentes, é de suma importância que eles conheçam direitos que eles já convivem diariamente, né, durante a sua própria vida e também no Enem. Então aqui nós trabalhamos com eles direito civil, noções de direito civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação extremamente importante, noções de direito constitucional, noções de direito do trabalho, para eles já terem um pouco mais de repertório, não apenas para o Enem, mas para a própria formação cidadã. O Enem, ele se tornou uma porta de entrada para as universidades de forma nacional, né? E com isso, os colégios que têm essa disciplina, eles possibilitam que os estudantes tenham um pouco mais de repertório para fazer uma prova melhor, não só nas questões objetivas, mas também na redação, porque o direito ele conversa com outras áreas do saber e por causa disso a gente tem visto aí, nós que somos professores desde 2009, assuntos como violência contra a mulher, trabalho invisível da mulher, direitos fundamentais, registro civil. Então, esses são alguns exemplos de questões que já foram abordadas no Exame Nacional do Ensino Médio e que os alunos que possuem mais conhecimento sobre isso, eles se destacam e conseguem fazer uma prova melhor. As aulas de noções de direito na Rede Batista de Educação favorecem a compreensão do estudante acerca da ciência do direito e ampliam o seu repertório para o melhor desenvolvimento no Enem e na vida. Importante, né? Quer saber mais sobre educação com noções de direito? Então, entre em contato conosco www.redebatista.com.br. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com você, Pastor Márcio. Muito bem, gente, nós estamos aqui com o professor Valceni Braga. Como você sabe, esse é o quadro que a gente conversa sobre educação. E hoje nós vimos uma matéria muito especial, inovadora, professor Valceni Braga. Mais ou menos há 2 anos, a Rede Batista começou um novo projeto, trazendo, portanto, noções de direito para os seus alunos. Eu acho que isso aí deve estar mexendo ali com as bases dos alunos, também dos pais. Conta para a gente o que é isso e como que as famílias estão recebendo e também os alunos essa iniciativa nova e que certamente vai fazer diferença na vida deles. É isso mesmo, pastor Márcio. A Constituição Federal, ela estabelece que a educação ela tem alguns objetivos. Um deles é preparar o estudante para a plena cidadania, para o exercício da cidadania, né? E aí, o direito à escola, ele traz para o estudante a oportunidade dele conhecer o que as leis podem fazer por ele, né? Então, ele vai ter acesso às noções de direito em várias áreas, direito consumidor e outras áreas do direito, né? Mas também ele vai conhecer também algumas responsabilidades. Os deveres, né? Os deveres, né? Porque, no geral, as crianças crescem, né, e chegam na adolescência só com a noção de direitos, né? Ainda mais as famílias hoje, que elas estão um pouco, bastante permissivas. Então, os adolescentes eles chegam com essa visão. E com essa disciplina, eles têm acesso, então, a vários conteúdos interessantes. Eles conhecem algumas leis fundamentais, né? Tem acesso, eles começam a ver onde é que eles podem acessar essas leis quando precisar como cidadãos, né? Algumas responsabilidades que eles têm para aprimorar a sua conduta até, né? Porque muitas vezes, pastor Márcio, o estudante na adolescência, às vezes ele comete algumas infrações legais e não sabe o que está cometendo, às vezes não acessa a internet, né? A questão do cyberbullying, por exemplo, né? Ele pode estar praticando, ele não sabe. Porque não foi ensinado também para ele, não é isso? Exatamente. Então, por isso que o Colégio Batista, consciente de que ele precisa abordar o estudante nessa sua plenitude, ele traz essa noção de direito, algumas aulas, né? Não são muitas, algumas aulas sobre direito na escola, né? Com excelentes profissionais, que faz uma abordagem muito tranquila, muito leve, né? E, no geral, os estudantes aprovam tremendamente essas aulas, né? É interessante que nós estamos vivendo exatamente agora uma série de elaboração de leis
que estão tocando também na questão digital, não é isso? É verdade. Ou seja, as leis estão sendo desenvolvidas para os marcos legais da própria internet. Eu imagino que o estudante do Batista, eles têm acesso a isso, mas eu queria saber se nessa disciplina eles também estão tendo acesso às relações interpessoais, ou seja, quais são os limites. A gente fala muito sobre bullying, né, na escola, e isso é algo que tem ganhado cada vez mais espaço na mídia, quando um aluno acaba colocando em situação vexatória o outro, e isso cria alguns desafios. Esse assunto em particular também é tratado nessas disciplinas? Ah, com certeza. E há uma parte da disciplina que é aberta, ou seja, há uma interação muito tranquila dos estudantes com os professores, né? E com certeza essa relação do eu com o outro, ela é muito trabalhada em várias disciplinas, e nessa matéria, direito em escola, é muito tratado, né? Que é tipo assim, o meu direito termina, né, onde começa o direito do outro. Tem a ver com cidadania, naturalmente. Cidadania, né? Então, essa consciência, ela vai melhorar a sociedade, né? Porque normalmente você lida com pessoas que não tiveram acesso a essas noções de direito e elas não respeitam limites, por exemplo, né? Eles acham que tem alguns direitos que não têm. Isso dá muita confusão no dia a dia da sociedade, né? Então, os nossos estudantes, eles estão recebendo o que há de melhor de educação, inclusive com essas preocupações, não somente na área da tecnologia, na área da segunda língua, mas também em outras áreas, como, por exemplo, as noções de direito que as aulas de direito na escola vai trazer para eles. É interessante, na matéria que a gente acabou de assistir, a gente percebe realmente esse entusiasmo dos alunos, o envolvimento. E eu tenho percebido, professor Valcender, que a Rede Batista tem essa preocupação, esse cuidado de tratar o conhecimento de maneira também pedagógica, ou seja, trazendo o aluno para a paixão pela disciplina. E isso passa pelo viés também daquilo que é prático. E eu vi que eles estão ali numa espécie de laboratório tratando o assunto. Isso é uma prerrogativa específica dessa disciplina, ou a Rede Batista, ela tem essa forma pedagogicamente, eu diria que correta, né, de trazer o aluno para o seu momento de reflexão, mas também da prática? Com certeza. Nós, como educadores, nós temos um objetivo, um desafio, que é transformar o ato de aprender em algo prazeroso. E aí você tem que dar praticidade, né? Então, você precisa não somente abordar a teoria, mas também levar o estudante a perceber aquilo dentro de um processo, como é que aquilo ocorre. Então, você tem laboratórios, nas nossas escolas todas têm laboratórios muito bem dimensionados em várias disciplinas, né? De forma que fica fácil o estudante não somente compreender o conceito teórico, mas também, às vezes, até praticar aquele conceito, né? E aí que você gera a educação, porque educar é o ato de você gerar competência. E gerar competência você tem 3 fases distintas. O primeiro é você dar o conhecimento, depois você desenvolve a habilidade, isso pode ser feito, às vezes, na própria sala de aula, mas é no dia a dia que você vai ver se existe o terceiro elemento, que é a atitude, ou seja, a vontade de ser daquela forma, praticar aquele conceito, né? É a mesma coisa, você ensina o estudante a respeitar o colega, né, no seu campo de direito. Você ensina, você pratica, faz um trabalho em grupo, né, ele compartilha em sala, ele compreende o colega, ele tem empatia, mas lá fora ele está chutando a perna do colega, então, porque ele não foi educado ainda, né? Ele não tem atitude, então é necessário. Por isso que nós apostamos no esporte, a gente investe nos esportes. Porque na quadra, na hora que o estudante leva aquela pisada, você vai saber se ele não está xingando a mãe do outro, se ele vai cumprimentar o time adversário mesmo quando ele perde. Ali está uma matéria prática de direito, né? Total. E dever. Direito e dever. No jogo você tem essas matérias todas sendo exercidas. Maravilha. Bom, o pessoal que está em casa, professor, e está aqui acompanhando esse quadro, que é um quadro riquíssimo, que fala sobre educação, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles que estão nos acompanhando. Que quem está em casa, cidadão, pode esperar dos alunos do Batista quando deixarem a Rede Batista na sua formação integral, que a gente sabe que passa por uma série de pilares, entendendo o ser humano de forma integral, mas, sobretudo, nessa disciplina
nova para nós, tem 2 anos aproximadamente que a Rede Batista inaugurou essa disciplina. O que nós, enquanto sociedade, podemos esperar desse aluno depois de deixar o Colégio Batista Mineiro e virar, portanto, um cidadão já na prática, lá na ponta, né? Eu creio que a sociedade ela já tem experimentado, né, a educação na prática. Então, por exemplo, os professores de universidades, quando eles nos encontram, eles falam, olha, eu tenho estudantes do Colégio Batista, eles são diferenciados da aplicação, na disciplina pedagógica, são cumpridores de dever, né? Isso nos alegra muito. Então, as famílias que têm os seus filhos nos nossos colégios, pode ficar tranquilo, porque nós estamos preparando para que eles exerçam a verdadeira cidadania, para que eles não somente cuidem deles, né, da própria saúde, do corpo, do intelecto, mas também eles estão preocupados em servir ao outro, em ser referência para a sociedade e tornar o mundo um lugar cada dia melhor para se viver. Então, fiquem tranquilos, porque nós temos avançado nessa linha, ou seja, capacitando o estudante para ser realmente um bom cidadão. Que maravilha. Esse é o professor Valceni Braga, diretor da Rede Batista de Educação. Esse é o quadro que você acompanha toda semana, Educação em Pauta. Na próxima semana, a gente está de volta. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu queria convidar você a orar junto comigo. Feche seus olhos onde você está, leve os seus pensamentos ao Deus Criador e creia que Ele tem poder para transformar a sua história e a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós queremos nesta hora louvar o Teu nome, reconhecendo a Tua graça, o Teu poder sobre nós. Agora, ó Deus, eu quero pedir por essa pessoa que está conosco, aqui no programa CBM ao vivo. O Senhor conhece as suas dores, os seus desafios. O Senhor sabe, Deus, das noites mal dormidas. O Senhor sabe das enfermidades. O Senhor sabe dos relacionamentos, muitas vezes desafiadores. Mas nós cremos que o Senhor tem poder, poder para transformar, poder para curar, porque o Senhor é o Deus dos deuses, o médico dos médicos. E eu peço agora, ó Senhor, estenda a Tua mão sobre esta vida e realize um milagre para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, pedindo por essa vida tão especial, bem como pela sua família, e oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e terminamos esse programa com mais uma música lindíssima que vai falar ao seu coração. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até